Olá, turma. Boa noite. Tudo bem com vocês? Me ouvem, me veem? Sim, professor. Boa noite. Sim, você. Boa noite, o som tá ótimo, prof. Boa noite, professor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós temos um aluno novo, o Leonardo. Leonardo, você pode abrir seu microfone, por gentileza? Se você tiver microfone, né? Enfim, só queríamos conhecê-lo um pouco mais. Todo mundo aqui já se apresentou. Então, a gente queria te conhecer um pouco mais. Você tem microfone, Leonardo? Ah, tá sem microfone, tô vendo aqui. Sem problema. Bom, enfim, todo mundo se apresentou na primeira aula, gravada de ciência política, né? Então, se você quiser conhecer seus colegas, tem o vídeo gravado lá. Muito bem, bem-vindo, Leonardo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos Professor, então... Oi, pois não. Desculpa te atrapalhar. Eu também sou nova, eu entrei pelo Provari e eu ainda não estou incluída na sua aula. Se o professor puder me incluir na equipe... Eu não sei como faz isso. Eu mandei um link de convite para o Leonardo, que eu não sei se é para a disciplina ou para a videoaula. Eu fiquei em dúvida sobre isso. Eu vou te mandar o mesmo link, tá, Stephanie? Pode você ser. Me disse se dá certo. Tá bom, e fala obrigada. um pouco de você, Stephanie. Você é da onde? Eu sou daqui de Foz mesmo, eu tenho 20 anos. Eu já conheço a Unioeste porque eu fiz 2 anos de pedagogia antes de entrar em Direito. Então, eu já conheço o campus, já sei como funciona. Então, você é uma privilegiada, porque seus colegas, a maior Eles parte não nunca pôs o conhecem. pé. Você é mais privilegiada que colegas que estão lá no segundo ano, que também nunca puseram o pé. Eles vai todo mundo gostar. A Unioeste, ela é incrível, gente. É sim, é sim. Bem-vinda, Stephanie. Obrigada. Tem mais algum aluno que me escapou, cujo ingresso me escapou? Oi, eu entrei também agora pelo Provari. Oi. Você é a Ana Júlia. Isso. Tudo bem, Ana Júlia? Tudo bem, prazer. Eu tenho 18 anos, sou de Foz também, mas eu morei um tempinho fora e voltei esse ano para cá. Na verdade, eu moro em São Miguel, mas eu vim pertinho, então é isso. Você morou onde antes? Eu morei 13 anos em Roraima, bem longe. Olha só a sua pronúncia, eu gostei. Roraima, né? Todo mundo aqui nos fala Roraima. Bacana. Mas é Roraima. Eu sei, tô de acordo. Assim como ninguém fala Jaime, né? É Jaime. Ninguém fala, aqui falam Santo Daime, né? Mas é Santo Daime. Roraima, isso aí, Ana Júlia. Bem-vinda. Prof, eu quero pedir só um minutinho para ver se o pessoal tem acesso ao grupo da nossa turma, como é que tá, se eles precisam, que daí a gente adiciona. Se for o caso, é só digitar o número aí no chat. Se já estiverem, eu acho que já estão quase todos. Qualquer coisa é só avisar. A gente fez uma eleição bem informal e ficou as 2 Maria Eduardas de representante, para a gente se ajudar com a questão de se comunicar com os professores e coisas nesse sentido. Daí qualquer coisa vocês podem falar tanto comigo quanto com a outra Maria Eduarda. É isso. Bacana, não sabia. Qualquer coisa eu vou incomodar vocês duas, tá? Pode incomodar, pronto. Incomoda à vontade. Excelente. Stephanie, me manda uma mensagem aqui pelo chat do Teams e eu te respondo com o link, tá? Eu não consigo mandar porque eu não estou inclusa. Então põe no bate-papo seu e-mail, por gentileza, que daí eu te mando por e-mail, tá? Desculpa, eu não entendi. Manda o seu e-mail aqui no bate-papo e eu te envio. Eu não consigo mandar porque eu não estou como membro da equipe. Então eu vou te dar meu e-mail e você escreve. Peraí. Porque eu não sei se é a secretaria acadêmica que tem que me incluir ou é o professor que precisa me incluir. Ó, gente, dá para me mandar em spam não, tá? Usem com moderação, conhecimento é poder. Tá aí meu e-mail. Ok. Então tá bom, você me escreve por e-mail, eu te mando o link, tá? O mesmo link que eu mandei para o Leonardo. De nada. Obrigada. Mais alguém, além do Leonardo, da Stephanie e da Ana Júlia?
Então é isso. Então, vamos à aula. Hoje eu vou falar para vocês sobre a escolha do tema da pesquisa. Vocês estão às voltas com esse tema? Relembrando que vocês têm que fazer uma pesquisa jurídica, um artigo científico a ser entregue no final desta disciplina, lá em agosto. Está longe ainda, mas já vai ficando perto. Neste momento, vocês têm que fazer o projeto, tá? Eu vou ensiná-los a fazer o projeto. Agora, neste momento, vocês têm que pensar no tema, tá? Dentro dessa disciplina, possa ser a prioridade de vocês. Escolher cada um tema para escrever um artigo científico a ser entregue até o final da disciplina. No final do primeiro semestre, vocês vão entregar um projeto. No final do segundo semestre, vocês vão entregar o artigo científico concluído. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como escolher esse tema, né? E sobre o qual vocês vão se debruçar nos próximos meses. Então, nós estamos aqui no nosso conteúdo programático, dentro do tópico Espécies de Pesquisa em Direito, né, que vamos tratar da escolha do tema. Na aula da semana passada, a gente falou sobre o juridiquês, sobre um estilo de linguagem que deixa a linguagem jurídica rebuscada, obscura, dificulta o acesso dos jurisdicionados ao judiciário. As pessoas preferem resolver por fora as suas questões, as suas pendências, as suas querelas, a levar a recorrer ao judiciário, porque, dentre vários outros motivos, elas não entendem o que se passa ali. Essa é uma reclamação muito comum. E essa linguagem rebuscada tem uma grande responsabilidade por isso. E essa linguagem rebuscada é chamada de juridiquês. Nós falamos sobre isso semana passada. Então, a linguagem jurídica deve ser clara, né? Ela deve ter um caráter técnico, tem um caráter discursivo especial, profissional, que busca uma argumentação estruturada. Tem um viés, está eivada de aspectos técnicos científicos, um caráter lógico, buscando-se a clareza e a precisão, e essa linguagem almejada, essa linguagem ideal, não deve ser um obstáculo no acesso à justiça. Daí eu apresentei para vocês o juridiquês. Nós lemos dois textos, buscando mostrar dois extremos. Um texto, né, um artigo que falava, chamado Abaixo Juridiquês, que falava sobre esse excesso, né, essa dificuldade. E daí lemos um outro texto, uma notícia de uma decisão de um juiz, que usa a linguagem coloquial em sua sentença. E a conclusão a que nós chegamos é que são dois extremos, né? O juridiquês é uma linguagem que dificulta o entendimento, e a linguagem adotada por aquele juiz é uma linguagem por demais despojada, sem aspecto técnico, que é até difícil de emular. Ele mesmo reconheceu na notícia, né, que não é fácil de escrever daquele jeito. Então, são dois extremos. E seguindo a lição de Aristóteles, a virtude é o caminho do meio. Comportamento ideal é o comportamento ético, segundo Aristóteles, é o comportamento mediano, a mediania entre dois extremos, que a gente viu na aula de ciência política. Então, quando você não sabe como se comportar, você olha os dois extremos, segundo Aristóteles, né? O vício de excesso e o vício de falta. Nesse caso, o vício de excesso seria o juridiquês, o vício de falta seria essa linguagem despojada, a linguagem coloquial do juiz. O ideal é buscar um ponto intermediário entre ambos. E a gente viu ali, né, que o juridiquês é um estilo empregado na comunicação jurídica, sobretudo na modalidade escrita, com o objetivo de emular um linguajar culto, sofisticado, elaborado, mas que resulta ininteligível ou de difícil compreensão para o destinatário. Então, a pessoa que, em geral, adota esse tipo de linguagem acha que está escrevendo bonito, né? Mas, na verdade, ela está criando óbices, está criando dificuldades para o seu leitor, para o seu interlocutor. Esse é um negócio aqui. E características indesejadas dessa linguagem é a grande eloquência, a logorreia, falar demais, né? Falar muito e dizer pouco, rebuscamento, tudo é de difícil compreensão, obscuridade, falta clareza.
circunlóquio, encher linguiça. Grandiloquência, tudo é grande, tudo precisa de adjetivo. Né? Você precisa, como se precisasse jogar confete no seu interlocutor o tempo todo. Louvar os autores que você cita. Isso é desnecessário, tá? Tudo isso é desnecessário. E eu trouxe aqui, para complementar a aula da semana passada, algumas expressões típicas do juridiquês, e eu vou pedir para a ajuda de vocês para decifrar essas expressões. Usem o bom senso. Algumas delas a gente já viu, eu já falei para vocês. Mas o que é consorte superstite, turma? Podem escrever aí no bate-papo. O que é consorte superstite? Isso aí, Jade. Viúva ou viúva, né? O consorte é a mesma coisa que cônjuge. Superstite é sinônimo de sobrevivente. Então, do casal morreu um, o que sobra, o que sobrevive é o superstite. E isso é uma expressão super comum, gente. Vocês vão achar em tudo que é lugar, né? Não é muito mais simples falar viúva ou viúva, que todo mundo entende? Vai lá e coloca consorte superstite. Apelo extremo. O que seria um apelo extremo? Pedir, diz a Larissa, súplica. É exatamente isso. Quando a gente olha, né, e procura o significado, é exatamente isso que vocês disseram. Mas no âmbito do juridiquês, recurso especial, recurso extraordinário. Que é o seguinte, quando você chegar na última instância, que é o STF, é o último recurso que você tem. Se o que o STF decidir, está decidido. Né? Não tem a quem recorrer depois do STF. Por isso chamam de apelo extremo. Aí esse apelo extremo vai ser recurso especial ou recurso extraordinário, dependendo da natureza. Tá? Então é quando é o último recurso. Não tem a quem mais recorrer. Você vai lá para o STF. Só fazendo uma correção. Recurso especial STJ, recurso extraordinário STF. Cártula chéquica. O que vocês acham que é uma cártula chéquica? Esse eu não lembro. Não lembra, Maria Eduarda? Lucas também ficou em dúvida. Ah, Leonardo, é isso aí. Ó. Pra que complicar, né? É cheque, gente. Então, assim, o nome já dá uma ideia. Mas para que chamar de cártula chéquica uma coisa que é conhecida por todos como cheque? É invencionice, né? Ergástulo público. O que seria? Cadeia? Não sei. Exato, Maria. Cadeia. Exordial acusatória. Denúncia? Denúncia. Agora, você vai olhar lá o Código de Processo Penal, não está exordial acusatória. Denúncia. Né? Denúncia está lá no Código Penal. Não sei se está de cabeça os artigos. Mas o nome do instituto é denúncia. Aí o que se faz? Inventa-se um apelido para a coisa, né? Para não usar o nome denúncia. Parece que disfarçando o significado. Peça incoativa. Petição inicial. A primeira peça que você envia ao juiz que dá início ao processo, né? Seus pedidos. É chamada de petição inicial e apelidam de peça incoativa. Peça increpatória. É outro nome rebuscado para denúncia. Mesma coisa. Peça de introito. Outro nome para petição inicial. Remédio heróico. É o tipo de rococó que todo mundo sabe, que é habeas corpus. Né? Remédio heróico é o habeas corpus. Mas, enfim, o nome da peça é habeas corpus. Você vai lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68, vocês vão ver lá, habeas corpus. Não tem outro nome. É apelido. Aí um trecho sobre o assunto em escolha do artigo 5º, deveria ser a série fulano. Escolhe é comentário. Aserir
é um verbo culto que se quer uma coisa que é afirmar, né? É o tipo de coisa, parece que a pessoa vai procurando no dicionário, assim, sinônimos para as palavras mais comuns e a pessoa escolhe o sinônimo mais rebuscado, né? De menos conhecimento público. Parece que é um procedimento nesse sentido. E essa eu aprendi na terça-feira. Eu estava corrigindo uma peça de um aluno, né? Dei uma peça para a turma fazer, eu estava corrigindo, aí eu li lá, artigo tal da legislação adjetiva penal. Eu estava na sala, os professores do meu lado estava a professora de processo penal, eu perguntei, o que é isso? Legislação adjetiva penal? Não sei. Aí eu fui dar um Google e descobri que é o apelido para o Código de Processo Penal, que a professora de processo penal não conhecia. Mas o nome da lei é Código de Processo Penal, aí me colocam legislação adjetiva penal, né? Enfim, gente, muito disso é desnecessário. É desnecessário. Mas também não dá para dar murro em ponta de faca, tá? Vocês têm que saber o que é. Vocês também não podem ficar à deriva, ficar desejando o mundo ideal. O mundo não é ideal. Vocês têm que saber que essa realidade existe, vocês têm que se familiarizar com essas expressões. São rebuscadas, são rococó. O que vocês devem evitar é cultivar isso, tá? Evitar repetir, sabe? Perpetuar um erro, isso não. Mas vocês têm que saber o que é. Né? É conhecimento inútil, mas que vocês têm que acumular, infelizmente, para ter sucesso na prática profissional, como juristas que vocês já são. Muito bem, é isso. Tem mais aqui. Requer-se a Vossa Excelência, eminente emérito desembargador relator, a concessão. Olha aí, ó. Rococó, ficar jogando confete no desembargador que vai decidir a ação. O agravante interposto perante recurso perante Vossas Excelências, doutos desembargadores e julgadores. Precisa disso, né? Douto. Mas, enfim, faz parte, né? Aqui eu peguei um trecho de um texto que eu achei na internet que faz uma ilustração. Imagine a cena. Essa é a descrição ipsis literis que está, né? Advogados e clientes em reunião na busca de um acordo. Um dos advogados se volta para o outro e diz: não queremos acordo. Agravaremos da decisão com base no caput do artigo que condena o bis in idem e vamos retornar ao status quo ante que é garantido pelo juiz ad quem. Resultado disso, as partes não entenderam nada do que o advogado quis dizer, não sabem o que vai acontecer dali para frente, não sabem se devem ficar tranquilos ou se preocuparem, e já não sabem por que contrataram aquele advogado que sequer explica claramente o que está acontecendo. Assim, para o operador do jurista, dá para entender o que está falando. Né? Caput é o dispositivo inicial, o texto inicial de um artigo, de um dispositivo legal. Bis in idem é um comportamento repetido. Status quo ante é retornar a uma situação prévia a um fato, a um litígio, a uma desavença, que é garantido pelo juízo ad quem, ou seja, a quem solicita. Enfim, para quem é da área, isso aqui é arroz com feijão. Né? Mas para o cliente que está ali sendo assessorado pelo advogado, isso é grego. Né? Isso é indecifrável. E o advogado tem que facilitar a linguagem, né? Facilitar a compreensão. A Maria Rodrigues mandou um site que propõe conceituação objetiva e vídeos informativos relacionados ao direito. Opa, obrigado, Maria. Muito bem, como escolher o tema? Como vocês podem escolher o tema para a sua pesquisa jurídica? Pesquisa para o artigo científico. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em vista é escolher um tema. Né? Um único tema. Vocês não vão esgotar um tema. E esse tema tem que ser pequenininho. Uma dificuldade grande de pesquisadores em início, estudantes, é querer tratar de Deus e seu contexto histórico, sabe? Falar do mundo. Uma abordagem, uma abrangência ampla. O objetivo de um artigo científico não é esse. O trabalho monográfico que vocês deverão desenvolver deve objetivar tratar de um assunto pequenininho,
Como eu disse em outra oportunidade, um grão de areia na praia. Tá? Vocês vão introduzir um grão de areia na praia do conhecimento. É isso que vocês têm que almejar. É um único assunto. Pontual. Então, não pode ser temas amplos que poderiam, por exemplo, ser títulos de manuais. Isso é uma coisa muito específica. Não confundir pesquisa científica com atividade profissional. A linguagem forense, por vezes, contamina a linguagem científica do direito. Muitos de vocês ainda não estão contaminados pela linguagem forense. Muitos de vocês certamente ainda não tiveram contato com a prática forense, com petições, com ações, né? Então, talvez vocês ainda não estejam familiarizados com o que é a linguagem forense, que é a linguagem profissional. Então, essa advertência é mais para quem já tem contato. São poucos de vocês. A linguagem da pesquisa científica tem suas características distintas da linguagem forense. A forma da construção textual, dos argumentos, do raciocínio, são sensivelmente diferentes, tá, gente? Então, por exemplo, detalhezinho, né? A gente pode, numa peça, escrever CPP, como eu fiz agora há pouco, Código de Processo Penal. E o seu interlocutor, seja o juiz, seja outra parte, vai entender que você está falando do Código de Processo Penal. No artigo científico, você não tem que colocar CPP, você tem que colocar a lei número tal, Código de Processo Penal, disponível no link tal, né? Acesso na data tal. Tem que colocar tudo isso, né? Brasil, você começa abrindo o Brasil, que é o autor da lei, é o Brasil. Tem que ter a referência completa. Por exemplo, outra diferença é que na linguagem forense, a linguagem profissional, essa que é usada no judiciário, tem por objetivo convencer alguém de algo. Então, é uma linguagem que visa o convencimento, a sustentação de um posicionamento. Dentre diversas interpretações possíveis, a parte defende uma interpretação. No artigo científico, não. No artigo científico, se existem possibilidades de interpretação, você deve mostrá-las todas. Você não deve convencer ninguém de algo, você deve problematizar o tema. Então, é preciso tomar cuidado para que a linguagem forense não contamine a linguagem científica. Minha recomendação é que vocês escolham um tema do seu interesse particular, pessoal, como indivíduo, como ser humano, histórica e geograficamente localizados. Um tema que seja do seu interesse particular. Às vezes, o tema pode ser indicado. Aqui vamos falar fora do nosso artigo científico. Nós vai fazer mestrado. Às vezes, o orientador indica o tema. Às vezes, até pré-requisito para ingresso no mestrado. Né? Doutorado um pouco menos, mas no mestrado. O orientador indica, às vezes está até no edital, né? A abordagem que se deve ter. É comum. Às vezes é livre. Aqui, na nossa disciplina, o tema é o mais livre possível. Quero que vocês deem asas aí à sua imaginação. Quero que vocês encontrem, cada qual, um tema que seja da sua paixão, né? Potencialmente apaixonante. É o que eu almejo para vocês. O tema pode ser conhecido ou não, isso tem vantagens ou desvantagens. O tema conhecido é um tema que já foi abordado. Você vai encontrar artigos por aí, né? Vai ter onde se pautar, se embasar. Se não for conhecido, você terá mais méritos, claro, mas também mais dificuldades. O caminho vai ser mais tortuoso, mais difícil. Para os fins do nosso artigo, a gente não almeja nada muito ambicioso, né? Queremos treiná-los na prática da pesquisa científica em direito. Afinal, o objetivo da disciplina é possibilitar que vocês se tornem cientistas do direito. Então, vamos começar com um treinamento, né? Nada muito ambicioso. Guardem ambições lá para o mestrado, se for o caso. Aqui vamos escolher algo mais básico, tá? Menos ambicioso. Agora, deixa eu reiterar a questão da escolha do seu tema de interesse. Tem que ser alguma coisa que te chame a atenção no dia a dia. Quando eu vou orientar trabalhos de conclusão, TCC, vocês devem saber que no final do curso lhes aguarda um trabalho de conclusão de curso, TCC.
da qual vai desenvolver o seu. Quando eu oriento trabalhos de conclusão de curso, eu sempre falo para o aluno, tem que ser um tema que tenha a ver com o seu gosto, com o seu interesse pessoal. Ninguém quer sofrência aqui, sabe? Não tem que ser um tour de force. Você não tem que sofrer para fazer, né? O ideal é que você sinta prazer no desenvolvimento. Então, eu sempre bato um papo, assim, quando o aluno me procura para orientá-lo, para ver sobre a vivência dele, né? O que ele fez da vida, o que ele gosta de videogame. Por que não tratar de propriedade intelectual relacionada a games? De família de imigrante, o pai é de outro país, né? Ou a mãe tem família, fala outra língua. Por que não tratar numa perspectiva do direito internacional daquele outro país? Na turma anterior, do atual segundo ano, tem uma aluna que é de família taiwanesa. E ela fez um trabalho, eu fiz exatamente esse comentário, ela fez um trabalho sobre o reconhecimento de Taiwan no direito internacional. Um trabalho muito interessante e tem tudo a ver com ela. Assim, ela sempre teve dúvidas sobre Taiwan, né, porque mesmo sendo filha de taiwanesa, ela nunca entendeu muito bem a situação. Ela fez uma pesquisa e resolveu várias questões que ela levava para si a vida inteira. Sabe, eu acho que tem que ser algo assim. Você gosta, deixa eu pensar, gosta de esportes, por que não estudar alguma questão de direito desportivo? Vou falar direito de arena, que é o direito pago aos atletas, aos jogadores, pela exposição na TV. Então, eles recebem um tanto. Então, tratar, por exemplo, dos contratos feitos de direito de arena, para recebimento para remuneração desses atletas. Enfim, acho que esses exemplos são suficientemente ilustrativos. Essa é a recomendação que eu dou para vocês. Pensem em algo de que você goste, algo que seja do interesse, algo que você pesquise sem achar que você está fazendo uma pesquisa. Tá, você vai abrindo página na internet, você abre lá o UOL e vê uma notícia, você gosta de ler notícias sobre um determinado tema, opa, já tem disso, se você gosta disso, você pode ser que atenda, né? Sei lá. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de questões de fronteira, desde jovem, desde a idade de você, desde antes, na verdade. Eu ia falar né? sobre isso, que eu penso em escrever algo do direito internacional. Olha aí, Maria Eduarda. Se te interessa, já está no caminho. Então, essas questões de fronteira, assim, desde muito, muito jovem, né, me interessava. Questões da Guerra do Paraguai, da Alsácia-Lorena. Né? Então, sempre que tinha uma guerra entre países, eu lia notícias e guardava nomes, guardava datas. Né? Era o que eu fazia, assim, porque era do meu interesse. Nunca vi como estou fazendo uma pesquisa. Né? Eu ia acumulando conhecimento sem nenhuma pretensão. E quando eu defini o meu tema para o doutorado, foi muito natural, né? O meu doutorado foi sobre questões de limites na América Latina. O tema é formação e formalização das fronteiras na América Latina, o tema do meu doutorado. E foi muito natural, isso tinha tudo a ver com coisas que eu fazia desde a sexta série, sabe? Acumulando, lendo notícias e guardando, né? Aquela coisa de nerd, né? Que guarda, assim, nomes e datas e tal. Foi muito natural para mim. Eu acho que eu fui muito feliz na escolha do meu tema do doutorado. E é a felicidade que eu desejo a vocês. Acho que é o melhor que eu posso desejar a vocês. Escolher um tema que tenha a ver com o seu gosto pessoal. Tá? Vocês vão ver que vai ser assim, vocês não vão perceber que estão fazendo um artigo científico. Deixa eu ver os comentários. Ana Paula, uma vez o professor nosso disse que redação não é desabafo, que tem que ter um escopo bem definido. É excelente, concordo com o seu professor, Ana Paula. Acho que aqui também se aplica, com certeza. A Érica, eu estava pensando justamente em fazer sobre esportivo. Olha aí, Érica, se é do seu interesse, conte uma abordagem. Professor, eu Diga. ainda não consegui, definir meu escopo, mas eu tenho uma ideia, um rabisco, né? E eu queria falar alguma coisa sobre o direito internacional na América Latina.
a relação entre os países latino-americanos, só que ainda é uma coisa muito... só Ampla. uma linha. Se você Mas souber é muito de ampla. É muito ampla. Se você souber de algum direcionamento, porque tem muitas coisas que a gente poderia falar, muitas coisas mesmo. Inclusive sobre o livro. Mercosul. Boa. Tem um livro do professor Wagner Menezes, que é O Direito Internacional na América Latina. Esse é o título do livro. Ele, inclusive, está disponível para download gratuito na FUNAG, no site da FUNAG, o mesmo site onde está o meu livro, Formação das Fronteiras Latino-Americanas. Está disponível. Fica a recomendação já para você, Maria. Mas você tem que delimitar bastante, tá? Por exemplo, Mercosul, e Mercosul ainda é muito grande. Isso é uma coisinha do Mercosul. Sei lá, a regulamentação das placas de veículos no Mercosul, sabe? A livre circulação de veículos no Mercosul. Aí você pode falar daquela carta verde cobrada na Argentina. Tem que ser uma coisinha assim, tá? Você estava falando? Desculpa. Eu não ia perguntar agora, porque você estava falando sobre os negócios, mas aproveitando a deixa, tipo, no meu segundo ano de ensino médio, eu fiz um artigo científico sobre o Código de Hammurabi, tipo, literalmente só sobre ele. Aí eu tava pensando em como, tipo, eu tentaria, porque foi um tema que eu gostei de trabalhar, sabe? Aí eu tava pensando em como eu tentaria trazer isso pro artigo, porque é um tema que eu gostei, você falou que tem que ser sobre isso e tal, enfim. Aí eu acabei pensando, tipo, na influência do Código de Hammurabi na Constituição Federal Brasileira. Aí eu queria saber se também tá muito ampla, porque eu tô achando que tá. Me parece, mas assim, mapear uma influência direta, não vou dizer que é descabido, deve haver mesmo, né? É um tema que eu gostaria de ver desenvolvido, mas eu não vou dizer que é fácil, não. Porque já, assim, a genealogia da nossa Constituição já está bem mapeada, tá, Maria? O que é influência francesa, o que é influência germânica, sabe? Quase artigo por artigo a gente encontra. Então, eu lembro que Professor, naquela época eu consegui fazer uma relação entre o fato do Código de Hammurabi ter sido escrito em pedras com as nossas cláusulas pétreas. Bacana, a metáfora é boa. A metáfora é boa. Aí, já antecipando aqui, qual foi o choque de ler o artigo Não escreva sobre o Código de Hammurabi e você ter escrito sobre o Código de Hammurabi? Não, eu fiquei muito decepcionada, porque quando tava lá, não escreva sobre o Código de Hammurabi, eu falei, ele vai falar sobre o Código de Hammurabi. Ele nem citou o Código de Hammurabi, nossa. Interessante. Quem tinha chamado? professor, Fala. eu. Isso. Tira a dúvida, no final do curso a gente vai fazer um artigo ou vai fazer uma monografia? No final do curso, você vai fazer uma monografia. Monografia, né? Então, Isso, é o trabalho de conclusão de curso. Assim, os aspectos gerais são os mesmos, tá? Tudo que eu estou falando aqui é válido. É mais a forma mesmo, a forma de apresentação que diverte, tá? Tá bom, tá. Beleza. É que tem aqueles esquemas metodológicos que são um pouco diferenciados, né? Sim. As tabelas que Mas, assim, até aqui, o que a gente está falando daqui muito para frente, se aplica. Normas da BNT, escolha do tema, problema, tudo isso é a mesma coisa, tá? Vale para o artigo científico, vale para o TCC lá no final. Tranquilo. Beleza, então. Uhum. E lá no final do curso, complementando, vocês vão ter monografia 1 e monografia 2 ainda. Vai ter uma orientação específica para o desenvolvimento da monografia nos 2 últimos anos. O professor, o acesso ao periódico CAPES não está indo. Você tem ideia se é um problema pontual, se é alguma alteração que fizeram ou não tem acessado ultimamente? Não sei dizer, não tenho a menor ideia, Lucas. E também não li nada a respeito. Tranquilo, então. Há algum tempo tinham derrubado, né? Hackers tinham derrubado por um tempo. E quando voltou ao ar, alguns reclamaram que havia se perdido conteúdo, né? Mas de agora eu não ouvi nada, não. Não sei de nada, não, Lucas. Acho que é porque tem uma galera do MEC se demitindo lá. Pode ter relação também, né? De caimento da qualidade. Beleza. A escolha do tema errado, ou seja, com o qual não se tem afinidade, além de tornar o trabalho árduo, compromete a motivação e a inspiração. Elemento poético, subjetivo da pesquisa que permite epifanias em momentos inusitados.
deve-se definir claramente o tema, delimitá-lo e problematizá-lo. Então, às vezes, você escolhe um tema que não é aquele, o tema ideal. Daí isso vai tornar a pesquisa um parto para vocês. Vai ser difícil, né, levar a cabo. Quando você gosta do tema, às vezes você está de bobeira, tem um insight, tem uma epifania. Você está tomando banho, né? Você está lá e do nada ocorre uma coisa ali. E aí você vai e quer escrever logo, né? Foi uma ideia que te deu, uma perspectiva que você não tinha abordado. Quando você escolhe bem o tema, acontecem essas coisas, né? Agora, quando você escolhe um tema, como eu coloquei entre aspas, errado, um tema que não condiga com a sua afinidade, aí é difícil. Aí tudo vai ser dificultoso na sua caminhada, né? No processo de elaboração. Por isso, esse processo de escolha deve ser levado muito a sério. Tem que pensar bastante, estudar, ler a respeito. Então, quem está pensando aí já em um tema, como, por exemplo, a Maria que falou de Mercosul, eu sugeriria a ela já ir ler alguma coisa sobre o Mercosul. Sabe? Tem muitos artigos sobre pontos específicos do Mercosul, talvez tenha um que lhe interesse em particular. Já vai lendo, já vai pesquisando, né? Se for isso mesmo. No meu primeiro doutorado, foi em teoria literária, o meu orientador é que acabou delimitando o meu tema. E para mim foi muito difícil levar adiante. Muito difícil. Porque não era o meu projeto original, né? Não era exatamente o que eu queria tratar. Eu acabei concordando, certo? Concordo, né? Mas, isso foi, para mim, foi dificílimo. Assim, ele basicamente adaptou o meu projeto original à linha de pesquisa dele, como se eu fizesse assim, algo que complementasse os estudos dele. O que não é incomum de acontecer, acontece mesmo, né? Só que isso aconteceu durante o processo, depois de já ter ingressado. Se for antes do ingresso, você sabe que essa condição e tal, é uma coisa. Mas depois você já entrou e tal, isso enfim, é um óbice a mais para o pesquisador. Então, reitero, vocês têm que levar muito a sério a escolha. Ler, pensar a respeito, né? Fazer um autoexame interno, uma anamnese, uma autoanamnese, o que eu gosto, o que eu não gosto. Daí definir o tema. E o tema tem que ser claro, né? Você tem que saber qual é o tema, deve ser bem delimitado, bem problematizado. Problematização a gente já vai ver daqui a algumas aulas, que são as perguntas, os problemas relacionados ao tema. Você identifica e você vai fazendo perguntas. Sei lá, você vai falar sobre violência contra a mulher. Não é isso, tem que ser mais delimitado que isso. Você pergunta, qual a legislação a respeito de violência contra a mulher? Existe algum dispositivo específico para a violência patrimonial, digamos assim? Existe jurisprudência sobre violência patrimonial? O que é entendido pelos doutrinadores sobre violência patrimonial contra a mulher? Então, você vai fazer perguntas a serem respondidas. Isso é problematização. Você tem que problematizar bastante, tem que saber até onde você vai, né? No desenvolvimento do tema. Perguntas a serem respondidas. Por quê, onde, quando, como. E daí vocês têm que pesquisar lei, doutrina, jurisprudência, artigos que já tenham sido escritos sobre aquele tema. Por exemplo, o direito do consumidor. Esse não é um título adequado para um artigo científico. É um título apropriado, sim, para um tratado, né? Um desses manuais que você encontra ali. Quando você vê esse título, o que você espera encontrar? Você espera encontrar tudo sobre o direito do consumidor. Você quer saber a história do direito do consumidor. Você quer saber o direito do consumidor em diferentes países. Você quer saber do direito do consumidor no Brasil. Você quer saber as decisões da justiça sobre questões de direito do consumidor. Quer saber sobre a evolução legislativa da legislação consumerista no Brasil. É o que se espera encontrar quando você lê esse título. É algo que você vai conseguir desenvolver só num livro, e um baita livro. Um manual, tratado. Então, esse não é um título adequado. Tá?
para um trabalho monográfico. Um título mais apropriado seria esse, geralmente títulos mais longos. A publicidade no direito do consumidor a partir da edição da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, né, o CDC. A publicidade no direito do consumidor, aqui já está mais adequado. Mas ainda assim é amplo, tá? Olhando agora, ainda dá bastante pano para manga. Então, quanto mais delimitado, que implica um título mais longo, melhor. Claro, ele tem que ser um título ultra longo, né? Mas um título que delimite suficientemente o tema. Conscientização da pesquisa e aprofundamento. Então, você delimita, você concentra naquele grãozinho de areia ser jogado na praia do conhecimento. As fontes de pesquisa devem estar disponíveis. Se você escolhe um tema desconhecido, a bibliografia vai ser mínima. Então, se você vai tratar do tema, o ideal é que você tenha fontes onde pesquisar, né? Se você vai pegar um tema desconhecido, é um risco que você assume. Você vai ter pouco a pesquisar. Um exemplo de um TCC que eu orientei há alguns anos, foi em 2012, foi a suspensão do Paraguai no Mercosul. À época, uma orientanda minha, ela é paraguaia e brasileira, na época, o Paraguai foi suspenso do Mercosul, porque o presidente da época, o presidente Fernando Lugo, havia sofrido um processo de impeachment sumário, né? Foram 30 horas de impeachment. E os outros países do Mercosul consideram que isso tinha sido uma quebra da democracia, né? Tinha havido uma ruptura democrática no Paraguai e suspenderam o Paraguai. Isso não é uma interferência externa, né? Por exemplo. Muita gente falou na época, o Brasil está interferindo na política paraguaia. Não. É porque existe um tratado no Mercosul, que é a cláusula democrática estabelecida pelo protocolo de Ushuaia, que diz que os países do Mercosul têm esse direito. Se algum país passar por um procedimento que implique a ruptura da democracia, os outros países do Mercosul podem suspendê-lo. E foi o que se fez com o Paraguai à época. Então, essa minha orientanda tratou desse tema, mas ela não tinha onde se amparar. Porque nunca tinha acontecido isso, da suspensão de um país do Mercosul. Então, ela não tinha onde se amparar. Foi difícil a pesquisa. Ela desenvolveu, fez um TCC, ficou muito bom. Ela teve uma boa nota na banca. Mas foi difícil. Já depois, mais tarde, quando a Venezuela foi suspensa, aí quem fosse tratar desse tema já tinha onde se embasar. Porque podia seguir um caminho já trilhado. Fazer comparações entre o processo de suspensão do Paraguai e o da Venezuela. Vejam a diferença que é, né? A primeira orientanda lá não tinha onde se socorrer. Teve que fazer uma análise das normas, teve que fazer uma análise da gênese, né, da origem do protocolo de Ushuaia, teve que ver isso em outros blocos econômicos, já houve suspensão parecida, né? Agora, quem fosse fazer da Venezuela, que a Venezuela está suspensa politicamente no Mercosul ainda, é só comparar com a situação do Paraguai, né? Ver os precedentes, né? Ver como foi no Paraguai, como está sendo com a Venezuela, é um caminho mais tranquilo a ser trilhado. Tema de autor, vantagens e desvantagens. Tema de autor é quando você quer abordar um conceito de um determinado autor. Exemplo, a pureza metodológica na teoria pura do direito de Hans Kelsen. Isso é um tema de autor. Você não vai encontrar isso em outros autores. Problema, né? Alguns dos problemas de tema de autor são, por exemplo, você aborda um tema de autor um autor vivo. O autor vivo pode rever a teoria, né? Você vai tratar da tridimensionalidade do direito, fato, valor e norma. O autor está vivo, ele pode rever, é um risco que você corre.
ou mesmo mudar de opinião. Autores vivos podem aparecer na banca. Autores falecidos ou desconhecidos. É função social do pesquisador trazer à luz bons autores ainda não canônicos. Isso também. Às vezes você quer repercutir um conceito de um autor não muito conhecido. Isso é um procedimento válido. Então, é uma forma de dar luz, né? Trazer à luz a uma concepção não muito conhecida. Dar vista a pesquisas, né? De outros autores que não são muito conhecidos. É um fator positivo. Eu coloquei ele mesmo que Kelsen reviu sua posição juspositivista. As primeiras edições da Teoria Pura do Direito, do Kelsen, trazia uma perspectiva juspositivista dura, inflexível, que vale a lei posta. Né? Não existe nenhuma limitação à lei posta, de ordem moral, social. A limitação da lei é a própria lei. Era a concepção do Kelsen. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, ele reviu esse conceito. Por quê? Por causa do que foi revelado nos campos de extermínio da Alemanha nazista. Aquela situação em que o juspositivismo foi levado ao extremo. Aquelas atrocidades perpetradas que correspondiam ao extermínio sistemático de seres humanos, o foram levando em consideração a lei posta. Os réus do Tribunal de Nuremberg se defendiam dizendo que tinham feito nada além do que determinava a lei. Se eles participaram do projeto de extermínio, eles o fizeram porque a lei assim determinava e eles nada podiam fazer a respeito. Ou seja, era um argumento juspositivista. O próprio Kelsen reviu a teoria pura do direito a partir disso e entendeu a questão da limitação da norma positiva a normas de direito natural que hoje se configuram no que nós conhecemos como direitos humanos. Então, vejam, até o Kelsen reviu essa posição estrita dele. Né? Essa é uma dificuldade, um risco de se tratar com autores vivos. O tema não precisa ser definitivo, não é para todo sempre. Você pode mudar o tema conforme a pesquisa se aprofunda. Se você tem um orientador, é seu dever comunicar o orientador e se deixar acompanhar, né? Pelas instruções do orientador. Como assim não precisa ser definitivo? Então, você vai escolher um tema agora, vocês vão apresentar no projeto. Aí, conforme vocês vão desenvolvendo a pesquisa, vão ver que podem ser que observem que aquele viés inicial não é o que você pensava. Você encontrou um outro nicho que é mais interessante, ou aquele que você achou que era, não dá pano para manga, você viu que é um caminho sem volta. Aí é possível mudar, mas assim, não mudar drasticamente. Você está lá tratando de direito penal e você quer ir para direito do trabalho. Né? Estou dizendo que é impossível, mas também não estou dizendo que não é um casamento definitivo. Né? Pode haver divórcio aí no meio, sem problema. Então, nesse momento, vocês vão definir um tema, mas esse tema pode ser ter suas arestas aparadas mais adiante, pode receber ali uma maquiagem mais à frente, tudo bem, faz parte do processo. Nesse momento, para fins do projeto, vocês têm que definir um tema, e eventualmente pode ser alterado. O tema deve ser escolhido pelo acadêmico, é seu direito e sua responsabilidade, mas essa escolha deve ser acompanhada pelo orientador. Para o nosso artigo, um artigo científico que vocês estão elaborando, eu sou orientador de vocês. De todos vocês, eu sempre estou disponibilizando tempo de orientação no final da aula, né? Às vezes não sobra tempo, mas eu procuro deixar o tempo para orientá-los e também fico à disposição para vocês me mandarem e-mail e eu responder fora do horário de aula quando eu puder. Agora, no TCC, o seu orientador vai acompanhá-lo passo a passo, saber de tudo que se passa, tá? Ajudá-lo na escolha do tema, enfim. Título proposto pelo estudante pesquisador. Estudo sobre as resoluções da Corte DH para o cumprimento dos direitos humanos dos presídios brasileiros. É uma proposta interessante essa, né? Estudo sobre as resoluções da Corte DH.
Só que nem tudo aí está condizente, nem tudo está adequado. Estudo. Claro que é um estudo. É pleonástico você dizer que se trata de um estudo. É desnecessário colocar estudo. Vai ser o quê, se não um estudo? Se não uma análise? Resoluções da Corte IDH. O que é Corte IDH? O seu leitor, que é da área, sabe o que é, mas você tem que pressupor que nem todo mundo que vai ter acesso ao seu artigo é da área. Só pode ter interesse no artigo por algum ponto, mas ele não vai saber o que é Corte IDH. Você tem que colocar Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Resoluções. No caso, a gente poderia chamar de decisões da Corte IDH, porque tem diferentes tipos de decisões e resolução é um dos tipos de decisão. Por que só resolução? Resolução tipo por decisões. Aí o orientador poderia sugerir o seguinte título, né? O cumprimento ou descumprimento. Esse é um procedimento bem comum, né? O descumprimento dos direitos humanos dos presídios brasileiros à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pronto, está um título suficientemente descritivo, um tema suficientemente delimitado, e notem que o título ficou longo, né? Mas é suficiente. E ali, quem lê tem uma ideia do que vai encontrar. Né? Não tem nada ali que deixe dúvida. Né? Corte IDH, o que seria Corte IDH? Está aí, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos agora à leitura do texto, que é, na verdade, uma parte de um livro, A Escolha do Tema. É parte da obra Pesquisa Jurídica Sem Mistérios, do projeto de pesquisa Banca, de Denise Pires Fincato e Sérgio Augusto da Costa Gile, páginas 21 a 24. Esse livro está disponível no Teams, tá? Eu coloquei o PDF lá, mas em vez de dar um tempo para vocês lerem, vamos ler aqui o texto. Eu reproduzo a seguir, então são leitura e comentários. O projeto de pesquisa para as monografias jurídicas. Passo prévio a qualquer pesquisa é seu projeto. Um projeto de pesquisa poderá ter diversas formas e ser mais ou menos profundo, dependendo de sua finalidade e ainda das diretrizes traçadas pela instituição de ensino ou agência de fomento. Aqui será apresentado um tipo mais completo de pesquisa, de projeto de pesquisa, devendo o acadêmico, na necessidade concreta de elaborar adaptar o proposto ao exigido. Vocês vão ter que elaborar um projeto de pesquisa agora, né, até o final do semestre, com aspectos que eu ainda vou mostrar para vocês. A escolha do tema. Então, tudo começa com a escolha do tema. Primeiro passo. Não há momento mais angustiante que o da definição do tema. Num contexto como o jurídico, no qual, em termos de pesquisa, cada dia mais se fala em pesquisa multi, inter e transdisciplinar, escolher um tema parece missão impossível ao estudante, não restringindo o conceito de estudante ao acadêmico de graduação. Muitos autores dedicam-se a aconselhar seus leitores, normalmente acadêmicos em estágio e estado de monografia, de escrita solitária e autônoma, indicando possíveis critérios para uma escolha menos traumática e de maior êxito. Mas o que se entende por tema? Pesquisas multi, inter e transdisciplinares. Vocês podem fazer pesquisas que tangenciem, que bypassem, que dialoguem com outras áreas. É bem possível uma pesquisa, quando você vai falar de presídios, uma pesquisa que passe do direito para a sociologia, que transite entre as duas aulas, normal, faz parte. Você vai tratar de direito ambiental, você vai ter que entrar em temas relacionados a biomas, a espécies animais e vegetais, aquíferos. Tem que se inteirar sobre esses temas que não são jurídicos. Então, é normal que o tema, né, transcenda o direito. O que não pode acontecer, e às vezes aparece nos projetos, são projetos que não falam da abordagem jurídica. Né? Às vezes o aluno esquece que está no curso de Direito, faz uma pesquisa, um projeto, que tem uma abordagem não jurídica. Então, vocês têm que ter, parece chover no molhado, parece uma obviedade isso que eu estou dizendo, mas vocês têm que tratar de um tema jurídico, né, gente? Um tema jurídico, que tem a ver com a faculdade de vocês.
Agora, pode transcender o direito e dialogar com outras disciplinas? Com certeza. Bom, com certeza. Só tomar cuidado para fazer uma abordagem, não fazer uma abordagem não jurídica. O tema reflete a seleção de uma área do conhecimento jurídico, podendo ser entremeado por outra ciência, como a sociologia, a psicologia, a economia, etc. Restrita face à ciência jurídica em si, mas ampla demais face ao dever de escrever sobre o mesmo em determinado tempo e extensão. Sim, número de páginas. Não é possível escrever uma monografia jurídica sobre o tema em si. É necessário delimitá-lo e, além disso, problematizá-lo, como eu já venho antecipando a vocês. Delimitar e problematizar. Delimitar é escolher aquele grão de areia, aquela abordagem pequenininha, e problematizar é fazer as perguntas certas, né? Fazer um rol de perguntas a serem respondidas dentro daquele tema. Exemplificando, a ciência jurídica está organizada em ramos: direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito tributário. Tal organicidade já auxilia na eleição do termo, uma vez que se pode focar a atenção em um destes ramos e na intersecção entre alguns destes, civil e constitucional, por exemplo. Assim, é possível resolver que o tema será eleito entre os pertinentes à área do direito processual civil. Nos cursos de especialização, pós-graduação, lato sensu, essa definição quanto ao ramo jurídico é facilitada, uma vez que a especialização geralmente já se dá em algum deles. Mesmo assim, escrever sobre o direito processual civil é demasiado para uma monografia, como eu disse para vocês antes sobre direito do consumidor, né? Nenhuma vida de estudos permitiria isso, uma vez que não há freio algum nessa proposta. Direito processual civil de que época? De que contexto geográfico jurídico? Todos os institutos? É preciso fechar mais o foco, né? A delimitação que dizemos. Uma obra muito recomendada para quem se põe em estado de monografia é o livro de Humberto Eco, denominado Como se faz uma tese. Esse livro está nas nossas referências bibliográficas da disciplina. Trata-se de um clássico. Lê-lo em seu original seria mais salutar, mas existem boas traduções atualmente, inclusive em português. Nesta obra, entre outras coisas, Eco aponta que o acadêmico precisa mover-se pela necessidade e pelo prazer, de preferência ambos, já na escolha do tema. Então, para quem me pedia leituras, eu recomendo essa leitura, Como se faz uma tese, do Humberto Eco. Aproveitar as férias, né? É uma excelente leitura para a nossa disciplina, Metodologia da Pesquisa Jurídica. Tem algumas questões de metodologia específica, dura, né, que não se aplicam a nós. Ele fala lá do sistema italiano, a gente segue a BNT. Mas tirando isso, essas recomendações gerais, como fala aí da escolha do tema, são excelentes, são reflexões bastante pertinentes para vocês neste momento. Então, o pesquisador deve se indagar acerca do que precisa ou gosta em termos de direito processual civil. Recursos, provas, intervenção de terceiros, cumprimento de sentença, tutela de urgência. Então, se a pessoa quer falar de processo civil, tem que escolher um instituto dentro do processo. O autor supracitado ainda diz que o acadêmico não deve pesquisar algo porque seu orientador quer ou precisa. A necessidade e o prazer devem ser do acadêmico. E alinha alguns conselhos rotineiramente vistos em outros manuais de monografias, não apenas jurídicas, e dispostas aqui em versão livre. Ele coloca na referência a edição em língua espanhola. Então, algumas sugestões do Humberto Eco, expostas de maneira livre. Ele sugere que o tema corresponda aos interesses do acadêmico, que esteja relacionado com suas leituras, com seu mundo político, cultural ou religioso. Ele recomenda que as fontes sejam acessíveis, ou seja, ao alcance físico e econômico do acadêmico. Ele recomenda que as fontes sejam manejáveis, ao alcance intelectual do acadêmico. E recomenda, por fim, que a proposta metodológica da pesquisa esteja ao alcance da experiência investigativa do acadêmico. Então, como eu dizia, tem que corresponder aos seus interesses. O ideal é que você encontre um tema que
condiga com está no seu campo de interesse, com seus hobbies, com suas leituras, com seus interesses políticos, com sua vida cultural. Fontes acessíveis, ou seja, para fins de economia, que você consiga acessá-las, né? Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa que trate, sei lá, do sistema jurídico chinês e você não fala mandarim, vai ser um pouco difícil, né? A proposta pode ser boa, mas se você não tem acesso, aí é difícil levar adiante. Que as fontes sejam manejáveis, seja alcance intelectual acadêmico, que você possa compreendê-las. Você consiga interpretá-las razoavelmente. E a proposta metodológica esteja ao alcance da experiência investigativa. Então, não adianta fazer uma pesquisa bastante ambiciosa, por exemplo, se você não tem experiência, não sabe como tratar. Uma pesquisa de campo, por exemplo, se você nunca fez uma, tudo bem que pode ser que você faça, mas vai ser muito mais difícil. O ideal é não passar por isso. Também é importante levar em conta o nível em que se encontra o estudante, ou seja, se é bacharelando, especializando, mestrando ou doutorando. Daí, alguns perfis podem ser traçados que permitem uma boa definição de temáticas e suas respectivas delimitações. E vejam, vocês são bacharelandos, né? Em início de faculdade, ou seja, mais um argumento para a gente evitar pesquisas muito ambiciosas. E a nota de rodapé. Na graduação, exige-se menos do estudante. Os critérios de avaliação passam pela conferência de habilidades de pesquisa e comunicação, escrita e oral. E vocês têm reclamado que vocês estão sendo muito exigidos, né, gente? Vejam aqui textualmente, porque eu já venho fazendo advertência a vocês. Vocês estão sendo cobrados pouco, tá? Já nos cursos de mestrado, as habilidades referidas são pressupostas. Se presume que o estudante que entrou no mestrado tenha capacidade de pesquisa e de comunicação oral e escrita. Exige-se do mestrando uma identificação de tema com problematização concreta e rigor científico maior. Nas teses doutorais, além do citado, o doutorando ainda deve propor assunto inédito e, ao menos tentar esgotar o tema proposto. É o critério da novidade, que não é cobrado em outros níveis. Tá? O doutorado, a tese de doutorado, deve ser sobre um tema novo. O que não é pedido na dissertação de mestrado, não é pedido no TCC, não é pedido no artigo científico. Tá? Na tese de doutoramento, a novidade é essencial. E deve-se buscar esgotar o tema, o que não acontece nos outros níveis. Admitem-se em todos os anteriores pesquisas de caráter histórico, filosófico, sociológico, enfim, de carga menos prática. Isto é um diferenciador das monografias de especialização, uma vez que os objetivos dos cursos desta natureza atrelam seu aperfeiçoamento profissional, a uma revisão de práticas jurídicas e de seus fundamentos teóricos. Por isso, disse que as monografias de especialização devem ter uma característica mais prática, guiando a escolha do tema. Então, a especialização tem, pelo menos em direito, um viés mais prático, não, em todas as áreas, né? Um viés prático. É para o profissional desenvolver uma certa capacidade, uma certa competência a ser usada na sua atividade profissional. Geralmente, quando a pessoa fala pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação, geralmente é especialização. Pós-graduação é tudo aquilo que vem depois da graduação, vem depois da faculdade. E a gente tem a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. A lato sensu é a especialização, é essa pós-graduação profissional, a especialização. A stricto sensu é a que dá titulação, que é o mestrado e doutorado. Quem termina o mestrado é mestre, quem termina o doutorado é doutor. Tem ainda os níveis de pós-doutoramento. Então, um pós-doutorado, que pode ser feito numa instituição, assim, em um mês ou um ano, depende muito do propósito.
Tem também a livre docência, que é uma forma de pós-doutoramento, que hoje só existe no estado de São Paulo. O MEC acabou com a exigência de livre docência, mas as universidades estaduais paulistas continuam com essa exigência. Para ser professor livre, para ser professor titular, tem que ser livre docente. Então, USP, Unicamp e Unesp exigem livre docência. Inclusive, é um dos meus objetivos fazer a livre docência. Eu pretendia fazer neste ano de 2021, mas acabei não conseguindo. Então, está no meu projeto do ano que vem, fazer a livre docência na USP. Enfim, são aspectos do estudo que você tem que levar em consideração. São níveis, né? Níveis de estudo. Eu tenho colegas da época do colégio, um colega que virou dentista. Aí, anos depois, a gente se encontrou e falando sobre mestrado, doutorado e tal, né? Eu não lembro, acho que está fazendo mestrado na época, né? Eu perguntei se ele pretendia fazer mestrado. Ele falou, não. Quem é da odontologia, ninguém faz mestrado, a gente faz especializações. E ele falou que já tinha feito trocentas especializações sobre diferentes técnicas, né? Cada material novo é uma especialização que ele fazia. E que, para ele, não fazia nenhum sentido fazer mestrado. Né? Era realmente só para quem quer seguir carreira acadêmica em odontologia. No direito não é tão assim, tá? Tem muitos profissionais, operadores do direito, que fazem mestrado, fazem doutorado, sem ter pretensões de seguir na carreira acadêmica. Uma titulação que não vai ter uma aplicação prática imediata, não vai ter impacto direto no salário, né? Nada assim, na renda. Mas é muito comum. Continuando aí. O certo é que um período tranquilo de pesquisa e uma boa monografia resultarão da acertada escolha do tema. O tema deve ser instigante, viável, aprazível. Dessa forma, não haverá motivos para subterfúgios e não haverá melhor atividade durante o estado de monografia do que falar sobre a pesquisa, buscar materiais, escrever e preparar-se para a banca. É isso. Então, em outras palavras, o que eu vinha dizendo a vocês. Escolher o tema é fundamental. Sabendo escolher, o desenvolvimento da monografia vai ser aprazível. Não vai parecer que vocês estão fazendo um estudo compulsório, né? E sim, vão estar desenvolvendo um gosto que você já tem, um hobby. Esse é o ideal, isso é o que eu desejo a vocês. Uma boa escolha de tema. Uma questão, só para a gente exercitar um pouco de tudo que acabamos de falar. Sendo um fenômeno social, o direito precisa chegar às pessoas de alguma forma. Verificada essa necessidade de aproximação, podemos afirmar que esse vínculo ocorre através da linguagem jurídica. Conhecendo a importância da linguagem jurídica, podemos considerar que a linguagem jurídica não busca tornar o direito conhecido. B. A linguagem jurídica não tem características específicas. C. A linguagem jurídica é de uso exclusivo dos juristas. D. A linguagem jurídica é estática em relação à sociedade. E. A linguagem jurídica é um instrumento de manifestação ou de publicidade do direito. Respondam no bate-papo, turma. A, B, C, D ou E? É unânime, né? Leonardo, Martins, Jade, Ana Caroline, Jennifer, Ingrid, Larissa, Maria Eduarda Rodrigues, Ana Júlia, Alana, Carolina, Fabiola, Sofia Schneider, Lucas Alves, todos vocês aí marcaram, assinaram a letra, é isso aí. Cometi um erro de não colocar de onde eu tirei essa pergunta. Depois eu vou pesquisar e vou incluir. Mas é uma pergunta que caiu num concurso público. Então, a linguagem jurídica é um instrumento de manifestação ou de publicidade do direito. É a linguagem por meio do qual nós damos a conhecer os aspectos da ciência do direito analisados, né, num trabalho, num texto, seja uma monografia, seja em um artigo de divulgação, para ser publicado, por exemplo, no Conjur. Muito bem.
Agora, vou reservar esse tempo que nos resta para ouvir vocês. Quero ouvir o que vocês leram, interpretaram. Vocês têm a comentar sobre o texto Não Fale do Código de Hammurabi, né? De Luciano Oliveira, para o qual eu pedi um fichamento que seja entregado. Quem está começando agora, eu vou dar a possibilidade de entregar esse fichamento com prazo equivalente ao que eu havia dado aos colegas. Assim vocês não serão prejudicados, tá? A tese é que a pesquisa acadêmica, quando não estribada em metodologia adequada, pode causar confusão epistemológica. E ele identifica problemas como manualismo, reverencialismo, falta de tempo, impureza metodológica. Por exemplo, frases descontextualizadas, citações descuidadas, prática ritualística na produção do trabalho acadêmico. E a solução que ele propõe: confrontar a pesquisa com o pensar empiricamente, evitar a repetição do conhecimento já consolidado e amplamente disponível, ou seja, não falar do Código de Hammurabi. Muito bem, eu quero ouvir vocês, né? Alguns já fizeram vários comentários, eu quero ouvi-los, quero saber o que mais que vocês têm a dizer sobre esse texto. Professor, Pois não? eu gostei bastante dele, eu foquei bastante na parte da visão sociológica, visão filosófica. E isso é muito mais comum do que a gente espera, realmente. Em filosofia, a gente vê muito disso, sabe? Das pessoas da área de fora, fica sobre uma coisa, como se fosse realmente uma decisão ali, né? De um autor, em uma época. E aí eu tava anotando isso, e eu achei bem interessante, para evitar. Eu gostei bastante do texto. Apesar da escrita dele ser em tons meio arrogantes, isso me incomodou um pouco. Mas eu gostei da ideia geral. Ele tem um tom meio irônico, né, Alana? Isso. Né? Concordo Mas com achei você. legal o texto. Bacana. Professor, uma das coisas que eu mais gostei foi sobre ele falar do fato de os acadêmicos utilizarem a história como se ela fosse uma progressão linear. E que não necessariamente as instituições atuais derivam de instituições ancestrais, que não é uma coisa progressiva. Antes de eu escolher o direito, eu queria fazer história. Isso é o que me chamou muita atenção, porque esse meu interesse, essa minha afinidade com a disciplina, fizeram com que eu escrevesse muitas redações de Enem dizendo, desde os tempos, não sei o quê, foi a atualidade. Aí eu pensei, nossa, é verdade, eu estou só moldando a de acordo com o que me convém. Não é tão simples quanto eu estou colocando. Isso me fez refletir a respeito disso. Que bom, levou a fazer uma peripécia interna, rever seus conceitos. Excelente, Maria. Gostei de saber. As palavras da Maria são praticamente as minhas, só com acrescentar um pouquinho quando ele diz algo sobre, tipo, tu repetir um autor, sendo que ele tem a ideia oposta do autor que tu tá citando. Isso me pegou bastante também. Eu não lembro dessa parte. Você pode explicar um pouco mais, Ana Carolina? Como assim falar de outro Professor, autor? eu não sei, tipo, como explicar. Porque faz um tempinho que eu li não falei do Código de Hammurabi, mas é tipo assim, tu citar, tipo, falar assim que um cara tá defendendo a monarquia, daí no próximo o autor que tu vai citar pra confirmar essa ideia é um republicano. Tipo isso. Entendi. Eu acho que... Licença. Pode falar. Eu acho que é a confusão epistemológica que ele nomeia. Quando ele cita ainda... ele diz que os estudantes, né, citam Platão e Nietzsche no mesmo artigo. Isso! É isso daí que eu tava tentando dizer. É uma parte que me deixou achei bem interessante. Aí ele diz, esses autores, né, como água e óleo, eles não se misturam. E isso aí que os juristas têm feito, ele chama de confusão epistemológica. Faz sentido. Misturar Platão e Nietzsche no mesmo parágrafo. Tem que ter muita cara de pau, né? Pra falar o mínimo. Coragem. Alana, Foucault para justificar a prisão. Prof, eu queria falar
uma coisa que eu achei interessante, que está relacionado com a aula de hoje também, né? Que ele falou que a delimitação do problema deve ser o ponto de partida para a pesquisa. Tipo, delimitar um problema, não querer você falar sobre, tipo, a violência, que é um tema muito amplo, que é, tipo, para a vida inteira. Ele falou que para você delimitar o problema e que o que deve guiar o aluno é o que ele pode dar de contribuição enquanto jurista para aquele tema. Bacana. Tudo a ver com o que a gente falou hoje, você tem toda a razão. Ana Paula, descontextualizam frase de autores que têm ideias antagônicas, como se eles tivessem a mesma opinião. Interessante. Um procedimento, eu não lembro se ele fala isso, mas um procedimento que a gente vê muito é alguém cita lá um autor, né, para sustentar. Para você rebater, você vai ver o que ele fala na sequência. Muitas vezes acontece isso, você rebate o seu interlocutor citando o que o autor fala na sequência. Isso é muito comum. Então, digamos assim, uma técnica da linguagem forense. Larissa tinha aberto o microfone? Não, achei que quisesse falar. Mais alguém? O Lucas, que tinha comentado bastante. Lucas Benevenuto. Acho que ele não está aí hoje. Eu estou aqui hoje, professor, mas eu estou só escutando aqui, estou acompanhando. A cabeça está meio lenta. Essa madrugada foi complicada aqui com o filho pequeno que está tomando antibiótico de novo. Eu estou só. Não estou muito bom para falar hoje, não. Melhoras para ele. Mas você já deu seu contributo. Na outra aula você já falou bastante. Já, obrigado. A Larissa, eu que falei sobre a limitação do problema. Ah, tá, Larissa, ok. Mais alguém? Tá bom, vamos à chamada, então. Amanhã, vocês têm aula de sábado. Para quem está começando e para quem não sabe do que se trata, é o seguinte. Na nossa aula de sexta-feira, nós temos 2 feriados e 2 recessos ao longo do ano letivo que nos compromete bastante o tempo de aula. Então, só com as aulas de sexta, nós não temos carga horária suficiente para fechar a disciplina. Então, eu programei 2 aulas de sábado, né? Foi sábado da semana passada e outra vai ser amanhã. Mas não é aula presencial, não é aula remota síncrona. É aula remota assíncrona. Eu deixo uma atividade para vocês fazerem. E a atividade, vocês entregando a atividade, vocês têm a presença correspondente à aula do sábado, tá? Então, eu não vou dar aula amanhã. Eu vou deixar uma atividade a partir de amanhã para ser entregue. Eu vou deixar para vocês entregarem em janeiro. Vocês têm aí as férias para fazer, tá? E entregando a tarefa, vocês fazem jus à presença nessa aula de sábado. Tá? Só para esclarecer. E a gente precisa fechar a carga horária. Então, eu estou aproveitando que nós estamos no período de aula remota para fazer essa complementação de horário. Se a gente for fazer a partir de janeiro, a gente vai ter que ter aula de verdade no sábado, presencial, né? E ninguém quer isso. Então, eu vou deixar a atividade para vocês. Obrigado pelo prazo aí, professor, porque tá de ontem para anteontem, e anteontem para ontem apareceu muita coisa para a gente fazer das disciplinas. É mesmo? Não, deixa para janeiro, não tem problema não. Professor. Pois não. Eu queria saber sobre aquela atividade do sábado passado, se o senhor quer o relatório como se tivesse assim uma página de introdução, desenvolvimento, conclusão, ou o relatório na forma de só uma página mesmo? Otto, é uma página só, uma página direta. Não precisa fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Ah, tá. Obrigado. Você abre com uma ementa, né? Se for um livro, fichamento, você põe lá a referência bibliográfica. Se for uma palestra, um vídeo, você coloca a referência, o nome do expositor, o nome da apresentação, o link, tá? Os dados da obra. Ok? Ah, ok. Obrigado, professor. De nada.
Prof, aqui cortou. Isso que o senhor estava falando, a gente coloca no início? Coloca no início. Você coloca antes de fazer o seu relatório, o seu resumo, coloca a referência do que se trata. Se for um filme, você coloca o nome do filme, os dados, né, do ano do filme, diretor. Se for um livro, você coloca a referência bibliográfica, o artigo, nome do autor, nome do artigo, nome da obra. Se for uma palestra, você coloca o nome do expositor e o nome da apresentação, o link onde se encontra, se for um vídeo do YouTube, por exemplo, tá? Você abre assim e depois vem o relatório. Ok, professor. Muito bem. Chamada. Da aula do dia 4, eu vou atribuir a chamada conforme a entrega, como eu falei. Alana. Presente. Ana Júlia. Presente. Ana Caroline. Presente. Ana Paula. Presente. Brenda. Presente. Bruna. Bruno. Pelo jeito são alunos novos também, hein? Carolina. Presente. Jennifer. Pelo jeito também, aluna nova. Edson. O Bruno não tem microfone, mandou Presente, presente no professor. chat. Opa, o Edson, o Bruno, Presente, ok. professor. Professor, Bruno. a Jennifer, ela tá na aula, ela só tá com... o microfone dela tá estragado. Não sei, Ok. não sei se ela mandou no chat. Presente para ela. Obrigado pelo aviso. Érica. Presente. Fabiola. Presente. Gabriel. Gabriela. Presente, prof. Heather. Ingrid. Presente. Isabela. Jade. Presente. Jennifer. Presente. Júlia. Presente. Larissa. Presente. Leonardo Martins. Ele Mandou tá no sem chat. microfone. Ok. Leonardo Silgueiro. Leonardo Zanotti. Luan. Lucas Alves. Lucas Alves, presente. Professor, na aula passada o professor acabou me atribuindo falta aí. O meu áudio não saiu, achei que tivesse saído. Até mandei um chat. Professor. É verdade, você me avisou. Uhum. Tá. Compensei. Lucas Benevenuto. Lucas Benevenuto, presente. Luiz. Manuel. Maria Rasch. Presente. Maria Marino. Presente, prof. Maria Fernanda. Presente, prof. Natália. Presente. Otávio. Otto. Presente, prof. Rafaela. Presente. Raquel. Sofia Schneider. Presente. Sofia Tarek. Presente. Stephanie. Aqui. Tiago. Vitor. Presente. Vitória Corrêa. Vitória Eduarda. Presente. Ok, deixa eu ver no bate-papo se mais alguém se manifestou. Bruno, Jennifer, Leonardo. Acho que eu dei presença para eles todos, né? Uhum. Certo. É isso então, gente. Encerramos aqui. Obrigado.
Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau. Professor, Eu? posso tirar uma duvidazinha? Pois Pelos alunos do Provari. Pode falar, né, Júlia? Então, o pessoal do grupo mandou, né, da sala, mandou tudo certinho, as tarefas, os trabalhos. E aí falaram sobre um seminário que é da outra matéria. E aí a gente queria saber como a gente pode. Eu mandei até um chat privado para o senhor, se o senhor quiser responder por lá também. Mas a gente queria ver a data desses trabalhos até que passaram, para a gente fazer tudinho. Tá, eu vou responder pelo bate-papo, mas vocês podem formar um grupo desde já, tá? Eu vi que são aí cerca de 5. Né? Até 5, 6. Vocês podem formar um grupo, daí eu dou um tema para vocês. Tá certo. Aí seria para apresentar semana que vem ou na volta das aulas? Não, na volta das aulas. Semana que vem tá certo, então. Obrigada. Nada. Professor, Pois não? sobre o trabalho de ciência política também, o senhor falou que deveria ter introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o nosso grupo fez em formas de perguntas e respondendo as perguntas. Daí teria que ter uma conclusão, por exemplo, também? Sim, você pode colocar as perguntas como capítulos, né? Itens do seu trabalho, do desenvolvimento. Aí uma introdução e uma conclusão. Introdução é para você apresentar o tema. Pensa assim, como sua mãe pergunta, que trabalho é esse? Você fala, esse trabalho é sobre Hobbes, que foi filósofo, cientista político britânico. Enfim, você trata um pouco, antecipa um pouco o tema. É isso que é uma introdução. E a conclusão pressupõe as reflexões de vocês. O que vocês acharam do trabalho? Pode ter uma perspectiva um pouco mais pessoal. Ali vocês podem dar vocês podem associar com outras coisas. Podem dar foco a alguma coisa que chamou a atenção. É muito livre. Mas tem que ter introdução e conclusão sim, tá? Ok, muito obrigada. Nada. Professor, Pois não. falando nisso já, qual o número de páginas que você acha que seria uma média para esse trabalho? Olha, uma página de introdução, uma página de conclusão, uma página de referência bibliográfica, desenvolvimento. Olha, no mínimo 6 páginas. No mínimo, que é o mínimo que precisa ter. Daí por diante. Obrigada. Nada. Mais alguém? Então é isso, gente. Encerramos aqui. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite, professor. Professor, boa noite. Boa noite, prof. Muito obrigada. Boa noite, prof.